gremista, neurologista pela Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, porém disposto a conversar também com colorados. Esse é Márcio Schneider Medeiros. Grande Márcio, hoje vamos conversar no programa Promovendo a Prevenção sobre doença de Parkinson, sobre pesticidas, depressão, ansiedade como fatores de risco e tantos outros assuntos de interesse à população de Cunhaporã e microrregião através da Rede Vale de Comunicação de Cunhaporã. Grande Márcio, muito obrigado através de todo o departamento de jornalismo da Rádio Iracema. Muito obrigado pela sua participação, por disponibilizar um tempinho aí na sua agenda para conversar com a nossa população sobre esse importante tema. Nossas boas-vindas. A palavra é sua, por gentileza. Muito obrigado, Ricardo. Muito bom estar aqui. Sempre é bom poder divulgar, né, um pouco desse conhecimento, né, sobre essas doenças que são cada vez mais comuns e a gente tem que estar preparado e atento, né, para os primeiros sinais delas para poder iniciar o tratamento. Então, muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Grande Márcio. Bom, definições gerais, por gentileza, sinais e sintomas dessa importante doença neurodegenerativa, Márcio. Ou antes, caso queira, conte aí para nós um pouquinho aí da tua carreira, como é que você ingressa nessa área de doenças neurodegenerativas, como é que foi aí tua pós-graduação, tua graduação aí em Porto Alegre? Pois então, eu entrei na medicina depois de ter tentado aí com fracasso na engenharia elétrica, né, que não estava entendendo nada do que estavam tentando me ensinar lá. Aí eu saí e resolvi entrar na medicina. E durante a graduação, a neurologia sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu não entrei com esse objetivo na faculdade, mas sempre que passei por neuroanatomia, neurofisiologia, né, sintomas de semiologia neurológica, sempre me chamou muita atenção e eu acabei naturalmente indo para esse caminho. E aí, antes de me formar, eu fiz um estágio num ambulatório específico de doença de Parkinson. E aí, então, dentro da neurologia, eu já comecei também a me direcionar nesse sentido aí das doenças neurodegenerativas. Então, terminando a graduação, fui para a residência na UXPA, lá nas Ciências Médicas de Porto Alegre, ali na Santa Casa. E quando eu terminei, eu já entrei direto numa especialização em Parkinson e distúrbios do movimento, né? E aí entrei já também junto com o orientador no grupo de pesquisa e, naturalmente, daí também fui para o mestrado com estudo em Parkinson e depois segui no fluxo, fui para o doutorado também estudando doença de Parkinson. Então, esse foi mais ou menos o caminho seguido, né? Agora estou longe um pouquinho das pesquisas aí, eventualmente contribuo com alguma coisa, mas por enquanto sem pós-doutorado, sem nada, assim, aguardando um pouco. Doutor, literalmente doutor em Parkinson. Então, sinais e sintomas aí para orientar o nosso ouvinte. Quando começar a desconfiar ao ponto de buscar o amparo com o neurologista? O Parkinson, então, é a segunda doença degenerativa mais comum, né? Só fica atrás do Alzheimer. Então, é uma doença que, com o passar da idade, vai ficando cada vez mais comum, né? A gente, em geral, abre o olho a partir dos 60, né? A partir dos 60 anos de idade, embora possa acontecer em pessoas mais jovens também. A maioria das vezes, quando chega para a gente, né, no consultório ou no hospital, já começou o clássico, aquele tremor, né? A mão começa a tremer um pouquinho, né? Ali quando senta para descansar, senta para assistir uma TV e a mão começa a tremer. Esse é o primeiro sintoma motor, né? A pessoa vai ficando um pouquinho mais travada, mais lenta para fazer os movimentos. E, em geral, é assim que a gente conhece o paciente, né? Ele já está nesse estágio da doença. Só que a gente já sabe que existe um período bem grande antes, né? Talvez 10, 15, talvez até 20 anos antes, que a neurodegeneração já começou, né? E aí vai levar todo esse tempo até aparecer esses sintomas clássicos da doença que levam o paciente a nos procurar.
E aí, quais são esses sintomas pré-motores, né? O que chama a atenção antes, que talvez nos sirva de alerta, né? O primeiro é a anosmia, né? Então, a perda do olfato, né? Aí a pessoa começa a perceber que, bom, estão cozinhando ali na casa e não está sentindo o cheiro da comida feita, né? Teve algum vazamento, tem alguma coisa, né, um gás vazou, alguma coisa assim, e aí a pessoa não está sentindo o cheiro do gás, né? Essas coisas podem acontecer antes dos sintomas motores. Esse é um sintoma que agora, né, tá meio complicado da gente valorizar por causa da Covid, né? Muita gente, durante a pandemia, perdeu o olfato, e isso não era nada neurodegenerativo, né? Não era o Parkinson iniciando, né? Mas o Covid que causou isso para muita gente. Então, Mascara, né? isso, exatamente, é uma outra causa, né? Até se a gente for pensar qual é a causa mais comum, né, de perda de olfato, vai ser rinite, né? Alergia. Então, não, assim, só o olfato isolado, a gente pode abrir o olho, mas não dá para dar diagnóstico nenhum, né? Outro sintoma pré-motor, né, antes dos tremores, sintomas de humor, né? Então, o mais característico, o mais frequente é a depressão. O paciente começa com depressão, e aí vai ver 10 anos depois, pode estar começando com um sintoma motor de Parkinson, né? Mas também, podemos ficar atentos, né, abrir o olho, mas depressão é muito comum, né? Não dá para a gente achar que está com depressão, isso, bom, vou ter Parkinson lá na frente, né? Depressão é muito mais comum que isso. A depressão, nesse caso, ela é comum no adulto, mas aqui também não estamos criando uma ideia de causalidade de que se você tem depressão, vai ter Parkinson. Mas é um sinal que os estudos acabaram nos demonstrando que a pessoa que teve depressão, né, tem maior chance lá na frente de desenvolver um desses transtornos do movimento, assim como outras doenças neurodegenerativas, como demência e Alzheimer. Então, sintomas pré-clínicos, antes do aparecimento de sintomas motores. Existe causa? Existe etiologia? Qual que seria a origem e o que causa no cérebro para que a pessoa comece a apresentar esses sintomas? Existe a teoria de que começa uma degeneração de certos neurônios no tronco cerebral, né? Então, ali na região posterior do cérebro, né, no pescoço, próximo do pescoço, que começa a degenerar e vai gerar, aos poucos, progressivamente, esses sintomas, né? Então, alguns neurônios que são específicos, né, que lidam com essa parte de serotonina, né, que tem relação com a depressão, né, esses neurônios podem começar a degenerar e aí vai começar a surgir esses sintomas. E os neurônios que produzem dopamina, né, que é o neurotransmissor associado aos movimentos, eles começam a degenerar também, né? E aí, depois de uma perda de mais ou menos 60% até 80% dessas conexões, desses neurônios, começa a aparecer o sintoma motor. Então, existe uma progressão, né? Os neurônios eles começam a degenerar num ponto, e isso começa a se espalhar para outras regiões, e esses neurônios começam a degenerar, né? E o momento que eles iniciam, a gente não sabe dizer por quê exatamente, né? Mas a gente sabe que quando eles começam a degenerar, é progressivo e se espalha de uma certa maneira mais ou menos padronizada. Sim. E essa hipótese neurodegenerativa com sintomas aí causando problemas de humor e motores, eles também estão acompanhados com problemas de sono? Também, esse é um outro sintoma e que esse até é um sintoma um pouco mais específico. Se a pessoa tem esse sintoma, ela tem uma chance realmente maior de desenvolver Parkinson no futuro. E isso é o que a gente chama de distúrbio comportamental do sono REM, né? Então, o estágio, né, a parte de sono REM,
é aquela que a gente sonha, né? Então, durante o sono, a gente vai ter ali uns 5, 6 ciclos em que a gente vai ter sonhos intercalados, né? E o natural é que quando a gente sonha, o corpo fique totalmente paralisado. Esse é o normal, tá? Tem um relaxamento completo e a gente não se mexe. E o nome, né, de sono REM é porque existe um movimento rápido dos olhos, né? E esse é o único movimento que acontece durante o sonho. Só que quando existe a degeneração que leva ao Parkinson, a gente deixa de ficar relaxado desse jeito. E aí a gente começa a se movimentar durante o sonho. E aí a gente sonha, por exemplo, que está correndo e as pernas começam a mexer. A gente sonha que está jogando alguma coisa ou pegando alguma coisa com a mão, os braços vão se mexer no sonho. E se a gente sonha que está discutindo, que está cantando, que está falando, a gente pode falar durante o sonho. Então, essas alterações, elas não são comuns, né? Isso pode acontecer da pessoa começar a sonhar e atuar o sonho. E isso é uma anormalidade, é um distúrbio comportamental do sono REM. E isso está muito associado a ter Parkinson no futuro. Então, esse sim é um sintoma pré-motor que realmente assim, chama atenção. Se a pessoa tiver isso, é interessante dar uma avaliada. Esse é o chamado sonho lúcido? Bom, sonho lúcido é quando a gente tem um período de REM durante a gente pode ter durante a vigília, mas assim, é quando o sonho ele é muito vívido, né? A pessoa sente aquilo como se estivesse vivendo de fato aquele sonho, né? Então, isso pode acontecer também. Os sonhos são muito reais quando isso está acontecendo, quando tem essa degeneração. E aí você está mais ou menos situando o indivíduo em que faixa etária. Ele pode começar a desenvolver esses problemas de sono REM em que faixa, em que idade, mais ou menos, aproximado? Bom, esse distúrbio do sono ele pode acontecer até 10, 15 anos antes do sintoma motor começar. Então, se a média da população que começa a ter Parkinson é ali pelos 60, 65, a gente imagina que ali pelos 40, 45, né, vai estar começando esse sintoma. Sim. Então, temos aí já a questão bem associada de sono, de alguns sintomas que são também comuns na depressão e na ansiedade, enquanto sinais que vão ser pré-clínicos para esses transtornos do movimento aparecerem. Antes de a gente entrar na questão relacionando agrotóxicos, pesticidas, com a origem da doença, que é algo extremamente importante, especialmente para uma região como a nossa, que é de base da agricultura, qual que seria a diferença essencial de parkinsonismo primário e secundário? Primário, ele é justamente essa doença de Parkinson com uma degeneração desses neurônios de um início que a gente não define por que acontece, né? Continua esse mistério, assim, do início da neurodegeneração da doença de Parkinson. O parkinsonismo secundário, ele tem uma causa bem definida, né? Que ele pode ser secundário a medicações, né? Esse é o mais comum, né? Tem diversos remédios que causam sintomas iguais à doença de Parkinson, né? Entre eles, a classe mais comum é a dos antipsicóticos, né? Então, aqueles remédios, né, para quem tem alucinações, aí esses remédios, eles tiram as alucinações, mas podem deixar a pessoa travada e com tremor igual à doença de Parkinson. Também a gente pode ter AVCs causando parkinsonismo, né? Então, tem algumas outras causas. De medicação também é importante lembrar, tem algumas medicações para vertigem, né, que causam sintomas idênticos à doença de Parkinson. E esses remédios de vertigem, qualquer um compra sem receita na farmácia. Está se sentindo tonto, vai lá e compra uma fluramizina, né, o Vertix, Vertizan, enfim, tem várias marcas, né,
tomou esse remédio, ele pode causar, né? E é muito comum. A gente vê isso com muita frequência. Em tese, as pessoas com labirintite tomando esses antivertiginosos podem evoluir com sintomas parecidos com o Parkinson, é isso? Exatamente. Às vezes a gente tem muita dificuldade, inclusive, de dar o diagnóstico, né? Que a gente não sabe se é do remédio ou se é uma doença de Parkinson primária. Então, temos aí uma demanda que de fato é comum, e eu já vi isso também na clínica, atendendo idosos na avaliação neuropsicológica, e se fosse pensar, com base nessa ideia de que a medicação ela pode ser comprada sem a receita, e claro, existindo também, se a pessoa tem já no histórico na família de algum problema motor, qual que seria a orientação para os casos de labirintite? Sei que o nosso tema aqui é doenças neurodegenerativas, mas com base nessa demanda que é comum, tem uma orientação de uso crônico prolongado desses antivertiginosos? Um tempo máximo de uso? Em geral, esses tratamentos é só até a vertigem acabar, né? Mas aí a gente vê que tem pacientes que, bom, perceberam que a vertigem acabou, se sentiram bem, então segue tomando, né? Continuam tomando? Como se fosse para prevenir. Isso, ficam tomando indefinidamente, né? Às vezes a gente encontra gente que está usando esse remédio há 2 anos, direto, né? Sem estar tendo vertigem. Teve um episódio só lá, 2 anos atrás, mas seguiu tomando. Então, pode usar essas medicações, né? Mas pelo período da vertigem, né? Pelos sintomas só. De qualquer forma, tem outros remédios para vertigem que não causam parkinsonismo, que também podem, daí é mais tranquilo de serem usados. Entendi. Então, temos aí 2 classes bem definidas de fármacos, de remédios, que podem produzir sinais e sintomas característicos do Parkinson, como, de um lado, os antipsicóticos usados na esquizofrenia, bem como também, do outro lado, os antivertiginosos usados amplamente para vertigem, labirintite e outras condições que, às vezes, geram o desequilíbrio, mas que não necessariamente são decorrentes de labirintite, né? Isso que muitas vezes, sem orientação médica, as pessoas acabam se expondo a tratamentos desnecessários e não haveria nenhuma indicação para o uso. Então, sempre a pessoa, especialmente aí, iniciando na fase idosa e com queixas de perda de equilíbrio ou sintomas comuns da labirintite, é bom sempre buscar a orientação necessária antes de tomar medicações que podem provocar esses sinais e sintomas. Muito obrigado, inclusive, por essa pauta fora aí do nosso Parkinson, mas muito importante para que a população tenha a orientação correta aí de uso de medicações. Então, voltando agora à questão aqui mais central nossa, relacionando essas doenças com o manejo equivocado em alguns momentos. Não estamos aqui para fazer nenhum julgamento de valor, mas sim de levar orientação acerca do uso de pesticidas, de agrotóxicos, no manejo agropecuário aí, né? Que o pessoal acaba fazendo uso, e existe uma relação, inclusive tema aí do teu mestrado, de doenças neurodegenerativas com agrotóxicos. O que você tem a nos dizer aí, a população de Cunha-Porã? Bom, uma coisa bem estabelecida já, né? Existe essa relação entre o uso de agrotóxicos e o desenvolvimento de doença de Parkinson, né? Isso aí é um dado inegável, né? Então, acho que isso é importante que fique claro, assim. Até porque, assim, se descobriu uma maneira de estudar Parkinson justamente com uma toxina, né? Foi o MPTP, né? Que é essa toxina antiga que se descobriu que ela causava doença de Parkinson, né? E, então, assim, encontrar outras substâncias que façam a mesma coisa não é surpreendente, né? E se estabeleceu que vários agrotóxicos são capazes de fazer esse mesmo processo. Então, se estuda muito, né? O rotenone, né? O paraquat, e hoje em dia se estuda muito o glifosato também, né?
E esses três são clássicos, assim, né? São bem estabelecidos como agrotóxicos que podem gerar doença de Parkinson no futuro. Assim, de qualquer forma, né? Tem duas maneiras assim que essas substâncias podem causar dano, né? Um é o dano na hora, né? De estar exposto, né? Ali está aplicando o produto, se expõe a ele e no dia seguinte, na semana seguinte, tem algum problema, né? Existem até casos de sintomas de Parkinson transitórios, né? Que vão acontecer ali, né? Por intoxicação aguda. Não é o mais comum, né? Mas existem esses relatos. O mais comum é que a longo prazo, estando aplicando ou vivendo em regiões próximas, né, onde tem aplicação de maior quantidade, com o acúmulo de exposição, acabar desenvolvendo Parkinson mais adiante. Acho que talvez o mais comum agora seja o glifosato, que é muito usado, né? Acho que tem muita quantidade, né? Não sei, até minha ignorância, não sei na região se existe muito de plantação de soja e milho, né? Que usa muito glifosato. Então, isso aí com certeza, né? Quanto mais tu usa, mais o ar vai ter agrotóxico presente, né? Mais o solo vai ter agrotóxico presente e mais os leitos subterrâneos, né? A água subterrânea vai ter quantidades de agrotóxicos, né? Então, acaba atingindo uma região maior do que só a pessoa que está ali aplicando. Sim, e um relato que eu tenho, por familiares, mas de muitos colonos, é aquela coisa que de 10 anos atrás se utilizava uma quantidade X de glifosato aí, do secante para o cultivo, o manejo aí de soja e milho, principalmente, mas que hoje essa quantidade já aumentou. Ou seja, o próprio ambiente já se adaptou a essa questão do químico e que agora tu precisa escalonar da mesma maneira como ocorre para medicações que a gente toma, né? Inicialmente, para algumas doenças, tu pode usar uma dose X de uma medicação e, ao longo do tempo, você tem que aumentar essa dose porque a pessoa não responde mais. É a mesma coisa que acontece com drogas de abuso. Então, essa é a mesma relação que se faz pensando nas alterações do ambiente, produzindo aí problemas permanentes, né? Não apenas para a própria planta, mas também para a água, né? Através aí da contaminação dos lençóis freáticos. Uma coisa que eu sempre, que me chamou a atenção desde o início da minha graduação, foi o consumo de água de poço no interior. E aqui eu trago apenas um relato do meu ex-orientador, também médico, hoje trabalha aí em Porto Alegre também, professor Edwin, que orientou um TCC de enfermagem com uma colega que coletou amostras de 2 litros de água de poço de 16 locais num município próximo de Pato Branco, onde eu fiz a graduação. E essas amostras eram processadas em laboratório com uma técnica muito simples, utilizando o gotejamento dessa amostra numa lâmina com fogo. E aí você fazia a técnica de vaporização para sobrar nessa lâmina o cristal. E foi identificado nessas 16 amostras 8 tipos de cristais compatíveis com a identidade de substâncias do tipo pesticidas. Ou seja, o consumo para água humana, literalmente, e animal, claro, porque o colono tem aí cuida aí tem o seu porquinho, tem a vaca de leite, então isso é muito comum, e acaba se intoxicando. Inicialmente não foi feito o estudo sintomatológico desses pacientes, dessas pessoas que tiveram esse consumo, mas a longo prazo a gente pode imaginar o quão isso pode ser tóxico para rim, para fígado e para outros sistemas metabólicos do nosso corpo. Então,
É muito delicado esse tema, e imaginem que o agrotóxico ele é um cristal. A identidade dele, ele tem um peso. E esse cristal se acumula a longo prazo, criando toxicidade no organismo. Então, muito importante o pessoal cuidar com esse contato. Existem casos de suicídio utilizando agrotóxicos, então, e existem, inclusive, alguns estudos mostrando incidência maior de suicídio no Rio Grande do Sul, possivelmente associado com a contaminação por agrotóxicos. Então, temas aí extremamente importantes para a nossa população. O que tu teria a dizer, Márcio, para os nossos ouvintes aí, para o pessoal agora também do YouTube, nessas entrevistas que a gente joga aí, para o pessoal ter acesso, sobre EPIs, né? Porque ainda existe, aqui na nossa realidade, né, as pessoas que fazem esse uso de pesticidas sem se cuidar. Então, a palavra do médico sobre a utilização dos equipamentos de segurança aí, por gentileza. É simplesmente indispensável, né? É obrigatório o uso desses equipamentos, porque reduzem, né, a exposição, tanto a exposição inalatória, né, pela via aérea, quanto a exposição pela pele, né? A gente absorve essas substâncias, né, pode ser pelo nariz, pela boca, né, ou pela pele, pelos olhos. Então, assim, a gente tem que estar realmente protegido para ter o mínimo de contato possível com essas substâncias, né? Principalmente para quem aplica, porque, assim, se a gente pensar que o agrotóxico depois vai ficar no solo, ele vai ficar, digamos, diluído no solo, né? Agora, quem está ali aplicando está com altas doses, né? Altíssima, né, concentração de agrotóxico. Então, a maior chance de intoxicação é ali, né? Em quem está aplicando na hora. Então, esses equipamentos são essenciais, né? Tem essa intoxicação aguda, né? Que isso aqui a gente só consegue evitar com os EPIs. E aí, depois, a longo prazo, também vai acontecer, né? Se continuar se expondo demais, mesmo não fazendo intoxicação ali na hora, a longo prazo, isso aí pode fazer uma diferença. Teria ligação maior entre um indivíduo que já possui na família um histórico de Parkinson, ele tem a chance, ao ser exposto ao agrotóxico, de desenvolver a doença antes dessa faixa etária aí dos 60, 65 anos? Isso até depende se ter histórico na família, às vezes, significa que tem algo genético, né, daquela família que predispõe, mas em muitos casos acontece de ter muitos casos na família porque vivem no mesmo local e estão expostos aos mesmos perigos, né? Então, a gente vê muitas vezes pacientes que têm, né, meu avô tinha e agora eu, neto, estou tendo. É muito difícil da gente fazer essa relação pulando uma geração, né? Provavelmente é difícil da gente dizer que é um Parkinson que corre na família, né? Então, talvez o que faça acontecer em mais pessoas na família é que eles vivam no mesmo local e talvez estejam expostos aos mesmos fatores de risco. Entendi. Muito bom. E sobre essa questão que hoje está sendo muito utilizada, claro que ainda a palavra cura, ela é muito forte para ser utilizada atualmente, mas existem alguns sintomas produzidos pelo Parkinson que são passíveis de tratamentos alternativos. Um deles, e eu vejo bastante isso na literatura ultimamente, é através da toxina botulínica. Qual que seria a utilização dela na prática e aonde que ela mais pode ajudar em pacientes com Parkinson? A toxina, ela funciona, digamos, relaxando o músculo, né? Então, se a gente tem um músculo muito contraído, causando alguma rigidez ou causando um movimento anormal, a gente consegue usar essa toxina, relaxa o músculo e aí alivia, né, essa rigidez e alivia o movimento involuntário.
No Parkinson, até o uso da toxina, ele ainda é limitado, né? Porque a gente não consegue usar a toxina para tirar tremor, né? Muitas vezes é o sintoma que mais incomoda no Parkinson, né? Então, para tremor, ela não tem um efeito importante. Mas muitas vezes, pacientes com Parkinson têm outras alterações que não são menos comuns, mas a gente encontra. Por exemplo, tem pacientes com Parkinson que acabam fechando os olhos de uma forma involuntária e tem muita dificuldade de abrir, né? Então, eles acabam tendo, né, digamos, uma dificuldade visual, né, mas porque os olhos fecham de forma involuntária. Então, para esse tipo de apraxia da abertura ocular, que a gente consegue aplicar toxina e facilitar, então, que o paciente abra os olhos de novo e consiga, né, exercer suas atividades, fazer o que quiser durante o dia. E outro uso que eventualmente acontece no Parkinson é quando tem uma distonia associada. Distonia é quando tem uma torção ou um movimento involuntário, né, que pode acontecer no pescoço, por exemplo. Né? Então, assim, o paciente começa a ficar, digamos, girando o pescoço para o lado, de forma involuntária. Tá? Então, a gente consegue relaxar os músculos que estão fazendo essa torção e aí ele conseguir ficar de novo com uma postura e uma mobilidade cervical melhor. Então, os tratamentos com a toxina botulínica seriam mais a nível de pescoço para cima, faciais. No Parkinson, sim, né? Mas tem pessoas que vão ter distonia no braço, vão ter distonia na perna, né? A gente pode usar em qualquer região em que esteja acontecendo esse movimento involuntário. Ela poderia ser uma alternativa para discinesia induzida por levodopa? Ou ainda é muito cedo para falar? Assim, a gente, eventualmente, se a cinesia gera, né, um movimento muito, né, assim, por exemplo, fica botando o pescoço para trás, né, de uma forma incômoda, eventualmente a gente consegue usar, né, a gente pode usar quem faz movimento por uso de longa data de antipsicóticos, né, muitas vezes fica com esses sintomas, essas distonias, né, cervicais, a gente consegue usar. Olha só. E além do tratamento farmacológico, que é composto aí por levodopa e por outros medicamentos que visam, no mínimo, aumentar um pouco a concentração de dopamina, alguns deles tentando prevenir que ela se degenere mais, mas ainda é um campo que na clínica ele é muito cedo ainda para a gente falar em cura, como eu mencionei antes. Mas para pacientes que não respondem às medicações, aqueles que já estão aí nos 10, existem dados da literatura, inclusive, mencionando que a levodopa ela tem um uso aí de 10 a 12 anos, e depois tu tem que acabar substituindo ou encaminhar esse paciente para neurocirurgia. Como é realizado o tratamento neurocirúrgico para a doença de Parkinson, Márcio? A cirurgia, como é conhecido, né, a cirurgia do Parkinson, ela vai funcionar com um implante de eletrodos lá perto dos núcleos dopaminérgicos, né, aqueles que estão se degenerando. A gente consegue estimular daí alguns núcleos cerebrais que fazem um efeito muito parecido ao que a levodopa faz como comprimido. Então, um dos critérios para poder ir para a cirurgia é que a pessoa, quando toma levodopa, ela se sinta muito bem. Né? Que aí a cirurgia consegue ter esse mesmo efeito, só que, claro, sem os efeitos colaterais, né, ou diminuindo os efeitos colaterais da levodopa, e também, assim, mantendo de forma mais estável o controle. Porque se o paciente toma levodopa, ele se sente muito bem, mas aquilo dura 1 hora. Então, ele teria que tomar levodopa de hora em hora, né? E é uma coisa quase impraticável, porque não pode ser junto com a alimentação, né? Tem pessoa né, pode ter esses movimentos induzidos pela levodopa, pode ter vários efeitos colaterais, né? Pode ficar hipotenso. Então, com a cirurgia, a gente consegue esse mesmo efeito ótimo da levodopa, que durava 1 hora, para durar de forma estável durante o dia, né? Sem os efeitos colaterais. Então, a pessoa faz a cirurgia mais ou menos com a ideia de diminuir a dose ou o número de doses da levodopa?
Isso, tentar diminuir o máximo. O ideal seria, inclusive, poder ficar sem a levodopa, né? Não precisar tomar mais. Mas a maioria das vezes a gente vê que diminui a dose, mas é difícil ficar sem a levodopa de qualquer forma. Sim. A levodopa ela é considerada o padrão ouro para o tratamento especialmente do tremor, mas a literatura ainda discute se ela deve ser usada no início da doença ou tem neurologistas que defendem a hipótese de ser usada logo quando são identificados os sinais e sintomas de tremor e rigidez, mas tem outro grupo que também defende a ideia de se usar o mais tarde possível para justamente dar mais qualidade de vida para o indivíduo, porque sabe que a levodopa vai ter o seu efeito. Mas nesse jogo existem os efeitos colaterais aí, especialmente sobre discinesia induzida pela levodopa. Tá correto afirmar, ou pelo menos pensar estratégias para evitar com que essa droga seja utilizada, ou ainda é muito nebuloso, depende muito de paciente para paciente, como é que funciona o raciocínio para escolher a levodopa atualmente? Essa discussão, eu acho que desde, desde que surgiram outras medicações, né, que poderiam ser iniciadas no lugar da levodopa, se discute isso. Mas, assim, a maioria das pessoas já tem mais ou menos um consenso de que a levodopa pode ser iniciada logo no início do sintoma, independente da idade do paciente. Se pensou que se a gente colocasse o uso da levodopa mais para frente, os efeitos colaterais de discinesia também seriam colocados lá para frente. Mas os estudos depois que fizeram não muda muito. A discinesia ela está associada ao uso da levodopa, mas também ao grau de degeneração. Então, se mesmo que a gente não use a levodopa desde o início, a degeneração da doença continua. E aí, quando a gente inicia a levodopa, a discinesia ela vem mais rápida também. Então, acaba não mudando muito se a gente começa cedo a levodopa ou mais tarde. Eu, particularmente, assim, não costumo evitar, né? Se o paciente precisa, principalmente porque a levodopa tem o melhor efeito entre todas as medicações, e é ela que vai melhorar mais os sintomas e o paciente vai ficar mais satisfeito, né? Então, ele vai melhorar, vai diminuir os sintomas, deixar o paciente mais ativo possível, com certeza é a levodopa que vai fazer isso. Então, dá para iniciar, tá? Não existe assim tanta preocupação, pode ir em frente. E quais são, junto com a levodopa, as medicações mais utilizadas atualmente? Aí tem o pramipexol, que é bastante comum, né? Ele é usado, tem duas formulações, pode ser 3 vezes ao dia ou uma vez ao dia. É muito boa, mas tem um tamanho de efeito menor que a levodopa, né? Diminui sintomas, mas não tanto. Depois tem os inibidores da MAO, né? A rasagelina, selegilina, agora tem a safenamida, né? Também são medicações interessantes de se usar. E o entacapone, que é o que tenta aumentar o tempo de efeito da levodopa. Ele não tem efeito próprio, né, esse remédio, mas ele aumenta o tempo que a levodopa tem ação. Que legal. Muito bem. Entrando já na parte final do nosso programa, gostaria de saber o que você... Isso já é algo, uma dúvida, um interesse meu, mas quais foram os tópicos que você trabalhou especificamente no teu mestrado e no teu doutorado aí na Federal do Rio Grande do Sul? O mestrado ele foi sobre radicais livres e, né, o efeito que eles têm como risco de desenvolver a doença de Parkinson, né? Então, a gente estudou diversas substâncias que têm efeito como radicais livres, né? E se eles estão aumentados, né, na sua atividade nos pacientes que têm doença de Parkinson, né? Aparentemente, existe, né, um aumento de radicais livres e pode ser uma das causas, né, do início dessa neurodegeneração do Parkinson. Então,
Radicais livres poderiam ser o pontapé inicial, né, que inicia essa degeneração do Parkinson. E depois, no doutorado, aí foi um estudo para tentar ver quais são alguns fatores de risco e de proteção para desenvolver a doença, né? Então, por exemplo, uma das partes, né, do doutorado foi avaliar o chimarrão como um efeito protetor para a doença de Parkinson, né? Existem muitos estudos mostrando que cafeína do café e dos chás protegem para desenvolvimento de Parkinson. Então, aqui para o sul do Brasil, né, a gente aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, né, com grandes consumidores de chimarrão, imagino que vocês aí também, né? Sim. Então, era de interesse nosso, né, saber se a cafeína do chimarrão também poderia ter esse efeito. E em concentração menor que o café, né? O café tem, obviamente, muito mais cafeína que o chimarrão, mas o chimarrão se mostrou também ter esse potencial, né, de reduzir a chance de desenvolver Parkinson no futuro. Olha ali, então tu indica para o pessoal continuar tomando chimarrãozinho. Com certeza, né? Com certeza, vale a pena. Ainda mais nesse frio agora, né? Tomar um chimarrão é importante. Um grupo que eu gosto bastante, que trabalha com a cafeína no Brasil, o grupo do professor Rui Prediger, na Federal de Santa Catarina, chefe do Laboratório Experimental de Doenças Neurodegenerativas, onde eu fiz a minha iniciação científica ainda ainda eu era aluno de graduação, e o Parkinson abriu portas para meu desenvolvimento acadêmico, então tenho uma dívida, um orgulho muito grande por essa área. Então, Márcio, hoje a gente conversou sobre sintomas, possíveis causas, diferença de parkinsonismo primário e secundário, papel da toxina botulínica para o tratamento aí de espasmos ou de rigidez muscular de face e pescoço, da exposição a agrotóxicos através da agricultura como fator de risco, os tratamentos farmacológicos, cirúrgicos, alterações de sono, e para a gente fechar, mais um comentário acerca sobre depressão e ansiedade. A gente conversou aqui no início, dando uma pincelada, mas aí, será que indivíduos adultos, idosos, que possuem diagnósticos de depressão e ansiedade têm que ficar de olho aberto para possíveis problemas, não apenas motores, mas também cognitivos, associados a problemas neurodegenerativos? Sim, com certeza, né? Até eu diria que principalmente para sintomas cognitivos, né? Que tem uma associação bem forte, né? De causa, né? Até uma coisa que vai em duas vias, né? Quem tem depressão pode desenvolver, né? Pode ser um fator de risco para desenvolver problemas de memória, né? Problemas cognitivos. E quem tem problemas cognitivos também, né, podem desenvolver um quadro de humor e de depressão. Então, depressão no idoso é uma coisa que deve sempre ser importante, sempre deve ser avaliada, né? Acontece muitas vezes da gente até achar que a pessoa está com Alzheimer, por exemplo, e no fim a gente vai descobrir que não, na verdade essa pessoa só está deprimida, né? A gente trata a depressão e a memória acaba até melhorando, né, inicialmente. Depois, se isso vai ser um fator de risco para Alzheimer mais adiante, a gente vai descobrir no futuro, daí, né, para essa pessoa. Mas a depressão, ela simula uma demência também, né? É importante. Sim. Alguns casos também de problemas de tireoide podem evoluir com problemas de humor e de memória, que às vezes também no diagnóstico diferencial ele acaba aparecendo. Então, é necessário sempre excluir essas condições através de uma avaliação especializada para que a gente possa criar mecanismos, não digo de prevenção, mas especificamente para Parkinson, no mínimo impedindo a progressão da doença, visto que ainda é uma patologia sem causa definida, embora existem fatores de risco como os que a gente viu hoje. Márcio, antes de finalizar aqui, você atende em
Porto Alegre? Você atende online? Como é que funciona o seu trabalho atualmente aí na capital gaúcha? Eu trabalho no Hospital Nossa Senhora da Conceição, né, um hospital 100% SUS aqui de Porto Alegre, e trabalho no consultório. Pelo consultório, daí também faço atendimentos tanto presenciais quanto online, se necessário. A gente teve que se adaptar, né, porque com a pandemia a gente foi obrigado a achar formas de atender. Então, a gente atende online sem dúvida, né? Se eventualmente aparecer esse programa, ele está sendo gravado, vai ser transmitido na Rede Vale de Comunicação, na Rádio Iracema, e se eventualmente aparecer alguma dúvida a respeito dos temas que a gente conversou aqui, posso pedir para essas pessoas da nossa cidade e região entrar em contato com você? Claro, fico à disposição, sem problemas. Então, beleza. Quais seriam aí os teus contatos, por gentileza? Rede social, telefone, consultório, como é que é? Bom, tem as redes sociais, né? Tem Facebook, tem Instagram, que é o @marcio.neuro. Atendo qualquer dúvida que precisar pelo e-mail também, que é marcio.s de Schneider.medeiros@gmail.com. E, bom, pelo telefone também, né? Se precisar, pode ser tanto direto no consultório, que é o 3332-5983, ou pelo meu celular, que daí é o 51. O consultório também é 51, obviamente, Sim. né? E o celular é 98021-4775. Maravilha! Se alguém que esteja ouvindo e tenha interesse em tirar dúvidas, pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da rádio, como também pode encontrar tanto eu quanto o Márcio nas redes sociais para tirar dúvidas, esclarecimentos, ou até mesmo sugestão de temas para entrevistas futuras com profissionais desse calibre. Então, essa é a nossa nova assinatura do programa Promovendo a Prevenção, não apenas agora entrevistando ou debatendo sobre temas ao vivo na rádio, mas também com essa possibilidade do Google Meet e fazer essas gravações para levar conteúdo com pessoas de grandes centros de pesquisa, grandes centros de ensino do Brasil afora. Então, aos interessados podem sugerir temas, podem entrar em contato através do telefone da rádio, como também encontrar a gente por aí. Para finalizar de verdade verdadeira, grande Márcio, gremista como eu, e como falei no início do programa, também disposto a levar informação aí para os colorados. O pessoal da Chapecoense tem bastante aqui, vamos jogar com eles daqui uns dias, inclusive. Então, Márcio, as suas considerações finais aí, e, por gentileza, um abraço para a galera de Cunhaporã e microrregião. Então, tá, cara, muito bom, prazer poder conversar. A gente, né, fazia tempo que não se via, né, nem que fosse assim online, né, mas é bom poder conversar de novo e poder passar essas informações. Parkinson é uma doença comum, né, principalmente acima dos 60 anos, e a gente precisa cuidar dessas pessoas, né? Então, fico à disposição, o que precisar, qualquer informação, qualquer dúvida, um abraço. Promovendo a Prevenção, todo sábado, das 8 às 9, na Rádio Iracema de Cunhaporã, e agora também, no mínimo uma vez por mês, com entrevistas com os mais variados cientistas, clínicos e pesquisadores aí, professores de importantes universidades do Brasil. Hoje conversei com o Márcio Schneider Medeiros, da Neurologia, doutor Márcio, esse sim, com doutorado, mestrado na área de neurociência, neurologia. Falamos sobre Parkinson, sobre sintomas motores, pré-motores, muita coisa boa, e vamos deixar aí registrada para todo mundo. Agradecemos do fundo do coração a tua disponibilidade, a tua didática, e até a próxima. Espero novamente conversar contigo aí sobre outros temas da neurologia, Márcio. Com certeza, fico esperando aí pelo convite. Belezura. Grande abraço. Um abraço.